Bem-vindos a mais uma live do nosso desafio dos contos de terror. No primeiro dia, nós fizemos a análise do Gato Preto de Edgar Allan Poe. No segundo, que foi ontem, nós analisamos o Orla de Guy de Maupassant e hoje a nossa análise será sobre o conto A Loteria de Shirley Jackson, uma escritora americana muito talentosa que deixou um universo aí de textos maravilhosos e que eu recomendo que você faça a leitura e conheça um pouco mais sobre essa autora. Diferente dos contos anteriores, este que nós vamos fazer a leitura não trata de nenhuma questão que de alguma forma vá para o campo do sobrenatural, mas ela tenta nos mostrar claramente o quanto existe dentro da obscuridade da mente humana algumas situações. Olá, obrigada, seja bem-vinda. Existem algumas situações em que muito do comportamento das pessoas ou de um certo fanatismo em relação a como vai conduzir algumas tradições consideradas como dentro de um crivo da normalidade podem chegar ao ponto de cegar as pessoas e fazer com que elas cometam atos considerados obscuros, cruéis. Então, a narrativa, ela trata de uma situação que ocorreu em 1948, inclusive o conto, não por acaso, também foi publicado nesse mesmo período, e o interessante é que na narrativa fala de uma situação que ocorreu no dia 27 de junho de 1948, mas o conto foi publicado justamente no dia 26 de junho. Isso não foi por acaso, isso aconteceu justamente com esse objetivo de fazer com que os escritores ou as pessoas da época, o jornal, né, que foi inclusive publicado no New York, esse texto, houve uma reprovação. Na época, mais de 300 cartas chegaram até o jornal, dizendo que iam cancelar a assinatura, que não queriam mais saber desse texto, porque as pessoas ficaram meio chocadas. Isso atingiu, inclusive, algumas áreas da sociedade ou grupos que ainda eram muito, vamos dizer assim, voltados para essas tradições que de alguma forma foram criticadas dentro da narrativa. Então, esse conto ele foi publicado no jornal. Nesse período as pessoas não tiveram uma boa aceitação em relação à ideia passada pela autora, mas ela foi bastante ousada no sentido de se posicionar em relação ao que ela via na própria sociedade da época dela. Lembrando que em 1948 estamos aí terminando claramente, né, esse período da Segunda Guerra Mundial. Olá, seja bem-vinda, Virgínia. Da Segunda Guerra Mundial, e a sociedade ainda estava muito voltada para essa questão, né, das suas tradições, de um olhar muitas vezes que não era tão empático em relação às outras pessoas. E aí a Shirley Jackson, ela foi bem ousada, ela publica esse conto, não imaginava que haveria uma reprovação em relação ao que ela escreveu, mas foi assim que aconteceu no período. Mas aí o que a gente vai analisar sobre o conto? Primeiro, a loteria, quando a gente pensa nesse título, nesse nome, a gente pensa o seguinte: bom, loteria então deve ser uma coisa muito boa. No entanto, o conto ele nos encaminha para um sentido, e já no decorrer, né, quando a gente vai fazendo a leitura dos primeiros parágrafos, a gente já compreende que há algo dentro da estruturação, do enredo, que aponta para algo que não vai ser tão convencional ou de acordo com aquilo que a gente imagina. Que é justamente quando ele fala sobre a questão do que essa loteria, que a gente, antes de fazer a leitura, imaginaria que fosse algo muito positivo, vai realmente levar para um outro caminho, que é um caminho de algo mais perverso ou de mais cruel. Então, o conto ele é iniciado no dia 27, existe uma data, 27 de junho. As pessoas estão no dia de sol, aquela coisa do verão, as crianças já não estão mais na escola, e existe ali um ritual, vamos dizer assim, que seria essa loteria, que foi marcado no horário das 10 horas da manhã. Então as pessoas vão se reunir, mas quem chega primeiro são as crianças. Isso foi algo que eu achei bem interessante no conto, porque mostra que quando uma sociedade ela é, vamos dizer assim, educada dentro de um princípio, de uma ideia, que muitas vezes é muito mais um repasse de tradições que muitas vezes não são questionadas, isso começa, por exemplo, a partir mesmo das crianças.
Então a gente vê crianças que estão se reunindo ali na praça, eles sabiam que existia este evento, porque a loteria era como se fosse assim uma data comemorativa, um evento cívico. Realmente as pessoas se reuniam para participar daquele momento, mas quem chega primeiro são essas crianças. Elas ficam ali brincando, inicialmente falando da escola, de coisas do dia a dia delas, até que a gente começa a perceber algo bem diferente, bem peculiar. Elas começam a juntar pedras. Então, isso é o primeiro elemento ali que chama a atenção no conto. Então, elas começam a falar de escola, de professora, coisas normais mesmo de criança. Depois começam a juntar pedras. De modo que elas já estavam até programando que iriam colocar as pedras em um determinado local, que as outras, quando chegassem depois, outras crianças chegassem depois, não pegassem, porque seriam aquelas pedras reservadas ali para que elas fossem usar. Mas aí vem toda essa condução do leitor pensando, mas para quê, né? Mas tem alguma coisa errada aí, né? Dia que as pessoas se reúnem numa praça, 10 horas da manhã, crianças assim no sol, né? Aquela coisa toda de comemoração lá do verão. E aí, guardando pedra, tem alguma coisa errada. Depois dessa parte aqui das crianças, ele faz uma referência à quantidade de pessoas que moravam nesse vilarejo. Seriam 300 pessoas que moravam nesse vilarejo. A loteria acontecia em outros vilarejos ao redor, só que nos outros vilarejos, às vezes essa loteria acontecia entre 1, 2 ou até 3 dias, porque a quantidade de pessoas era maior. No caso desse em específico, onde acontece a narrativa, essa loteria ia acontecer no horário da manhã. Então eles tinham marcado para as 10 horas, porque na cabeça deles era o seguinte, bom, quando como vai terminar rápido, ainda dá tempo de chegar em casa e fazer o almoço. Então, vamos lá. A gente vai pensando aqui em algo que a gente diz, bom, todo mundo se reuniu, é algo rápido, mas que tinha que acontecer e era necessário que todas as pessoas da cidade se reunissem. Então, a gente já sabe que é uma coisa que, como uma obrigação, como uma tradição, uma coisa que eles levam muito a sério. Estão ali juntando pedras, né? As crianças são as primeiras a fazer isso. E depois a gente tem essa informação de que não era algo só peculiar a este vilarejo, mas que os outros também faziam isso. Só que demorava um pouco mais para finalizar, no caso deles por ter uma quantidade menor de pessoas. Então a gente tem essa informação. Outra questão bem interessante é que como era algo que eles iam fazer rápido e provavelmente iam até ter que fazer o almoço ainda em casa, ou seja, chegar meio-dia e tá tudo prontinho, a gente vê, bom, algo muito trivial, muito comum. Dá uma sensação de que é algo banal, mas só que as coisas não acontecem bem dessa forma. Por quê? Quando a gente vai pensar, depois vão chegando os adultos. Então chegam as mulheres falando dos seus afazeres da casa, perguntando quem ainda não chegou, então eles ficam naquela preocupação e todo mundo vai chegando e se reunindo. Vão chegando os homens, vão chegando as pessoas atrasadas, até que chega o tal do Sr. Summer, que é um homem que está ali com uma camisa branca, é assim que ele é descrito no texto. Ele tem uma calça jeans, uma pessoa bem apessoada, assim, que tinha uma certa reputação dentro daquele meio, e ele chega com uma caixa preta. Então ele chega com essa caixa preta, ele chega no centro, todo mundo fica lá ao redor dele, e ele vem acompanhado também de um outro habitante daquele vilarejo, que fica ali próximo a ele, que o tinha ajudado, porque na noite anterior eles teriam levado para um local onde ele trabalhava numa mina de carvão, e eles tinham separado papéis em branco, e só um desses papéis tinha uma marca escura, né? Provavelmente feita ali com a tinta do carvão, na parte interna. Eles dobravam esses papéis e colocavam dentro dessa caixa. Então, ele chega lá, começa a perguntar quem está representando quem, porque quando uma pessoa faltava a esse encontro que ocorria uma vez por ano, acontecia o seguinte, todas as pessoas precisavam ser representadas. Então, se uma pessoa faltasse, alguém da família deveria representar essa pessoa. Então, ela tinha que pegar o papel dela dentro daquela caixa preta e ela teria que pegar o papel da pessoa, representando essa pessoa. Então, pela lógica, a gente entende. Se a maioria dos papéis, né? Quase todos os papéis eram brancos, existia somente um, que era o preto, isso havia de ter uma simbologia. Ou seja, quem ganhou a loteria seria a pessoa ali que tirasse esse tal desse papel preto. Mas ainda não é dito ao leitor exatamente o que isso significaria.
Então, as pessoas estão ali, aí um diz, não, quebrou a perna, quem vai representar? Então, eles estão ali no meio de uma conversa, né, de organização. Então, tem uma lista com o nome das pessoas, todas as famílias deveriam estar ali juntas, unidas, e cada um deveria pegar o seu papel. Se alguém, por exemplo, eu tenho uma filha que é casada, então não representaria mais a família do pai e da mãe, tinha que representar a família do marido. Então, existiam uns ritos, umas convenções que eram muito peculiares àquele ritual. Mas sabe o que acontece? Há uma descrição que eu achei bastante interessante dentro do conto, que é sobre o aspecto da caixa. Então a caixa já era muito antiga, inclusive dava para ver já apesar de preta, né? Ela tinha já algumas emendas, algumas partes ali que mostravam que ela era muito velha, já praticamente já estava se destruindo. E o senhor Summers, que ficava o tempo todo dizendo, olha, a gente poderia trocar de caixa, colocar uma caixa nova, ele mesmo percebia que ninguém queria dar ouvidos a ele, porque as pessoas achavam que trocar a caixa seria quebrar a tradição, então seria uma coisa que não seria aceitável. Desde o início vamos dizer assim, da fundação daquela vila, essa mesma caixa era usada. Para vocês terem uma noção, tem um personagem aqui, que é o Warner, se eu não estiver pronunciando errado, ele é o mais, vamos dizer assim, mais antigo. Inclusive, ele fica o tempo todo dizendo, é a 77ª vez que eu participo da loteria, que eu venho aqui pegar o meu papel. Então, ele faz muita questão de falar. Dentro da narrativa, esse Sr. Warner, ele é muito conservador. Existe uma rigidez intelectual. Existe, inclusive, vamos dizer assim, um fanatismo da parte dele em relação ao quanto deveria se conservar essa tradição. E daí, ele fica ali sempre falando como se fosse uma coisa muito boa, o fato dele ter passado tantos anos ali, fazendo parte daquele momento, né, daquela coisa assim que seria essencial. E o Sr. Summers, ele está ali só organizando algumas questões dessa tradição. Eram um pouco meio que deixadas de lado, em termos de que antes ele tinha que chegar de pessoa para pessoa e saudar. Algumas coisas eram meio que relevadas, as pessoas já sabiam exatamente o que é que ia acontecer, então todo mundo já sabia como é que ia fazer, todo mundo ia chegar ali na filinha, ficar junto ali em família, ser chamado, pegar o papel. Então isso acontecia ano após ano. Inclusive há um comentário entre duas mulheres dentro do conto, né, da história, que uma fica assim, nossa, faz pouco tempo, nem parece que faz um ano que isso aconteceu, parece que foi semana passada que foi a última loteria. Então, assim, era coisa banal, eles ficavam falando disso e ao mesmo tempo falando de coisas que eles iam fazer na casa deles. E ali tem várias coisas na história, um quebrou a perna, quem vai substituir. E nessa história toda, chegou o grande momento, né? Vamos tirar este papel. É só nesse momento que existe o mínimo ali, vamos dizer assim, de uma certa preocupação por parte deles. Porque até então era como se fosse algo assim, banal. Vamos nos reunir, pegar esse papel, voltar para casa, terminar de fazer o almoço e coisa assim. Natural. Só que começaram a pegar. Cada um foi pegando papel, até que eles fizeram o seguinte. Bom, agora todo mundo vai ter que mostrar o seu papel. Eles queriam saber qual teria sido a pessoa dali daquele vilarejo que teria pego o papel com aquela mancha, né, preta. E todo mundo foi mostrando o papel, mostra o papel, e todo mundo meio que já feliz, comemorando. Opa, o meu tá branco, o meu tá branco, o meu tá branco. Até que chega Bill, né, que é um personagem aqui do conto, e ele mostra o papel dele e tem a mancha preta. Então, a esposa dele, na hora que vê isso, aí o próprio Summer vai e diz o seguinte, então é a sua vez, né? Você sabe que você tirou o papel, então agora tem que ser feito. E aí ela fica reclamando, não, isso é um absurdo, precisa mudar, precisa tirar esse papel de novo, não foi certo. Eu vi na hora que você levou a caixa, você não deixou ele ter tempo para escolher o papel, ele tem o direito de escolher qual era o papel, ele teve que pegar qualquer um, ele não teve o direito de escolher. E ela ficou ali, né, com raiva, achando aquilo um absurdo, né, o fato do marido ter pego o tal do papel que era preto. Vamos lá.
Só para citar aqui um pouquinho, para não esquecer, tem uma parte do texto que eu achei interessante que falava sobre essa questão da fixação que eles tinham, né? Sobre o conservar o antigo, esse rito. E diz assim, os objetos já eram desgastados e velhos, e a caixa preta, que agora estava aparada no banco, havia sido posta em uso mesmo antes do velho Warner, o homem mais velho da cidade, nascer. Então, muito antes desse que disse que já fazia 77 vezes, né, que ele estava lá indo pegar esse papel, para sorte dele, né, ele só chegou a esse 77 porque era sempre branquinho, ele já existia muito antes dele essa tradição, né, de pegar esse papel dessa forma. Bom, quando esse Bill pega o papel, a mulher fica desesperada. Não, que foi injusto, foi injusto. Então o Sr. Somers tem uma ideia. Ele diz, bom, então tá bom, você tá dizendo que foi injusto o fato de ele ter pego o papel. Vamos fazer o seguinte, agora vai ser feito um novo sorteio, mas esse novo sorteio vai ser dentro da sua própria família. Ah, tensão total, né? Como assim? Dentro da minha família? Sim, dentro da sua família. Quem é que você sugere? Aí ela diz, não, tem a minha filha X. Dá 2 nomes, deu 2 outros filhos dela. Mas aí ele diz, não. Mulheres casadas, você sabe que vai ter que... Pertence agora à família do marido. Então não pode ser essas 2 filhas suas. Vai ter que ser... Quem são as outras que sobram agora? Aí o próprio Bill disse, bom, só tem eu, minha esposa... E temos 3 filhos, que são crianças. Inclusive, um era bem bebezinho mesmo. Tem uma filha de 12, tem um menino, que cita o nome a idade da menina, 12 anos. Tinha esse menino e tinha um bebezinho. Bem pequeno mesmo. Então, o que acontece? Ela tinha jogado lá para as filhas, né? Não conseguiu. Então, vamos lá. Botou o papelzinho dos 5, os 3 filhos, crianças... E os 2 papéis e os dele, né? Sendo que 4 desses papéis iam ser brancos e um tinha que ser com a manchinha preta. E faz um novo sorteio. Então, no momento lá, eles pegam o menininho no colo, botam a mãozinha dele para ajudá-lo a tirar o papel. Vai a menina, na hora as colegas de escola ficam, ai, tomara que ela pegue o branco, que ela pegue o branco, que ela pegue o branco. Ela vai tirar o papel, vai o menino também tira o papel, vai... O marido, o tiro dele, e depois vai a Tessie, que é a esposa, né, desse Bill, e tira o papel dela. Foi ela que reclamou da história lá toda, né? E aí começou pelo bebê. Abriram o papel do bebê, todo mundo suspirou, o dele tava branco. Vão lá na menina, né, de 12 anos, ela e o menino, eles abrem rapidamente e ficam felizes. Vejam bem, ficam felizes, exultantes essas 2 crianças, porque pegaram também um papel branco. E aí chegou a vez do Bill, que na rodada anterior tinha pego o papel com a corzinha preta. Quando ele abre o papel dele estava como? Branco. Ou seja, antes mesmo que a Tessie conseguisse abrir o papelzinho dela, todo mundo já sabia que o dela é que agora estava com marca preta. Vamos agora pensar aqui um pouquinho. Se ela tivesse ficado calada, se ela não tivesse contestado, a história lá da loteria teria sido só para quem? Para o marido dela. Como ela contestou, ela acabou fazendo com que uma coisa que tinha sido uma sorte, né? Uma sorte, inclusive dela e dos próprios filhos dela, ela colocou em questão porque... poderia não ter tido a mesma sorte, né? Então, que foi justamente e aconteceu justamente o seguinte, ela que teve sorte na primeira rodada, agora ela é quem fica com o papelzinho preto. E aí ela começa a dizer, interessante é que ela tá com o papel na mão e o marido puxa da mão dela, ela nem quer deixar ele pegar o papel. Puxa da mão dela, abre e mostra para todo mundo. Ele nem teve, vamos dizer assim, em nenhum momento a gente vê ele suplicando por ela, ou fazendo algum pedido por ela. Ela é quem se meteu lá na história quando era a vez dele e acabou sobrando para ela depois, né? Nessa segunda rodada. Então, o que acontece? Todo mundo já fica, então pronto, é você, né? Foi lá, foi feito o sorteio novamente, você agora é quem pegou o papel preto. E ela diz, não, mas isso é injusto, isso é injusto, isso é injusto.
Bom, o que era que se representava pegar esse papel preto? Eles acreditavam que só haveria uma boa colheita se todos os anos, nesse ritual que eles chamavam de loteria, uma pessoa fosse sacrificada. Então, as pessoas que estavam ali na cidade, todas elas deveriam ter uma pedra, ou mais de uma, mas todo mundo pegou a sua pedra, e deveriam apedrejar a pessoa da cidade que pegasse o papel que tivesse a manchinha negra ali no papel. Então, o que que acontece? É incrível, assim, a questão do fanatismo deles, né? Da cegueira deles, a falta de empatia. A gente tá falando que essas pessoas se reuniam uma vez por ano, inclusive marcaram no horário, assim, 10 horas, porque tinha, vamos resolver isso daí, vamos fazer 10 horas para acabar logo rápido, porque ainda dá tempo a gente ir em casa fazer um almoço. Então, o que mostra o quanto eles eram insensíveis, né? A empatia ali era zero. Para eles era só mais uma pessoa que tinha que ser sacrificada mesmo, que ia morrer. Inclusive os próprios filhos da Tessie pegaram pedras para jogar na mãe. O próprio marido, que só se safou porque ela inventou de reclamar que ele não tinha pego o papel que ele queria, que foi rápido demais. Se ela tivesse ficado calada, ele é quem teria morrido no lugar dela, né? E aí o que que acontece? Eles vão e começam a pegar as pedras. Inclusive tenta assim que um dos homens que estavam lá pegou uma pedra a maior que tinha. Então, assim, ele pega a maior pedra que tinha, justamente com a intenção de jogar na mulher. E ali cada um vai jogando uma pedra até que todos a cobrem e ela morre. Então o conto ele finaliza assim. Mas por que existiu essa reação no momento da publicação do conto? Para vocês terem uma ideia, até anotei aqui, que eu achei bastante interessante, porque aí eu fui fazer uma pesquisa, fala sobre a questão, foi aqui, da União Sul-Africana. A União Sul-Africana, nesse período aqui, proibiu a leitura do conto, porque eles, ou grupos, não só essa comuna aqui sul-africana, mas muitos grupos ainda nesse período tinham esse hábito, e a gente sabe que até hoje ainda existe, né? Infelizmente ainda existe esse hábito, mas naquele período muito mais forte, muito mais evidente, o hábito de sacrificar pessoas, ou de linchar, ou de matar pessoas, as apedrejando no meio da rua. Então, como ela faz isso no sentido de fazer uma crítica a esse comportamento ali, vamos dizer, de pessoas alienadas, de pessoas que estavam cegas, que não conseguiam pensar ou ter qualquer tipo de juízo crítico, ela acabou sendo de alguma forma meio que afastada ou não aceita, porque ela critica esse fanatismo religioso. Esse conto aqui, nem falo que é muito religioso, mas era uma tradição que eles criaram. Eles tinham alguma coisa assim, talvez de religiosidade, pela questão da figura da morte daquela pessoa da cidade, em favor da boa colheita, né? Tem uma ligação de alguma forma assim, que eles entendiam dessa forma. Bem interessante, parece um local que conheço. Pois é. Então, assim, a gente pode ver por essa questão também, né? De chegar lá, matar uma pessoa só porque eles achavam que isso ia ser benéfico lá para a colheita. Então, todos os anos alguém tem que morrer. Tem uma passagem no conto que eu acho bem interessante, porque tem um homem, que é o Adam, no momento que eles estão discutindo ali, que é o momento da Tessie ser apedrejada, ele diz assim para o Warner, que é esse homem, o mais antigo da cidade, que se gabava, porque era a 77ª vez que ele tinha passado, né, na cidade para ser... E não tinha morrido, né? Esse aí teve até sorte. 77 vezes ele não pegou papel preto, então pode dizer que ele tem sorte. Então, o que aconteceu? Ele disse assim, tem algumas cidades que já aboliram, que não usam mais a loteria. E ele fica muito irritado. O Warner, ele vai e diz assim, bando de malucos, disse ele, você dá ouvidos aos jovens e nada é bom bastante para eles. O que deve acontecer
é garantir a colheita. Sempre houve uma loteria. Eu achei muito interessante esse sempre houve uma loteria, porque mostra justamente essa visão, sabe, que sempre houve, então assim sempre será, como se não existisse nenhuma outra possibilidade, como se não pudesse ser diferente, como se não pudessem ser repensadas as formas de conduzir determinadas situações dentro da sociedade. Então, eu penso que essa rigidez, se a gente for analisar, que compromete, né, esse bem-estar social das pessoas viverem minimamente se respeitando e sendo empáticas umas com as outras. Porque sempre foi assim, então assim sempre será. Isso vai sendo passado de geração a geração. Então, aquelas pessoas que acabam criticando esse tipo de situação acabam sendo de alguma forma colocadas como são pessoas que não têm nada na cabeça, que só querem atrapalhar, que sempre foi assim, então tem que ser. E aí ele vai e coloca assim, né, que eles sabiam inclusive usar essa questão das pedras, eles faziam isso como se aquela pessoa ali realmente não significasse nada. Então é muito, vamos dizer assim, pesado, né? Esse conto de hoje, ele é bem diferente dos anteriores, né? Que a gente tá fazendo análise, começou já desde antes de ontem. Bem diferente, porque no caso do o gato preto, a gente tem essa coisa da obscuridade da mente, da perversidade, né? Há ali uma mistura com alguma coisa meio do sobrenatural. O de ontem também existe, mas é muito mais voltado para a questão da loucura, propriamente, né, que assombra o homem, faz com que ele tenha alucinações e pense que o personagem, pelo menos, né, do Orla, ele pensa que provavelmente poderia ser também alguma coisa espiritual ou realmente cenas da loucura que fazem com que ele chegue a sua ruína. E hoje a gente vê um conto que ele não trata nada de questão de espíritos, de almas, de coisas, mas ele fala da obscuridade no sentido da perversidade humana e dessa rigidez em trazer algo que é tradicional, mas que na verdade é muito cruel, né? Porque ali dizima, mata. Então fala de uma sociedade também perversa, né? No sentido de conviver ali sem se importar com o outro, desde que cumpra um rito cegamente. Então, esse é o conto da Shirley Jackson, muito bom. Inclusive tem uma adaptação de uma das obras dela no cinema, na parte assim mais cinematográfica, que é A Maldição de Hill House. Eu acredito que eu até já tenha assistido alguma coisa na Netflix sobre essa obra aqui, mas eu não tenho muita lembrança. Bom, recomendo que vocês leiam outros contos, que tem contos até bem melhores que esse da loteria, embora esse seja muito bom também. E espero que vocês estejam também comigo, se tiverem disponibilidade. E amanhã a gente vai analisar A Mão, de Guy de Maupassant, tá bom? Beijo, muito obrigada pela participação de vocês e até amanhã. Tchau!